Olá, somos do grupo Socorrista Maria de Nazaré. Este canal, este grupo, tem por objetivo difundir os ensinamentos de Jesus, fundamentados no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho do nosso tempo. E para iniciarmos as reflexões de hoje, eu convido a todos que elevemos nosso pensamento a Jesus, que nos sintamos acolhidos, amparados em seu grande amor, envolvidos em toda a sua luz, tranquilizando nossas almas, tranquilizando nossos corações, tranquilizando nossos pensamentos, para que possamos fazer as melhores reflexões agora. E dando continuidade aos estudos, nós vamos falar sobre o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto a unicidade as rompe. Se nós vamos falar um pouco sobre laços de família, vale pontuarmos alguma coisa com relação à família. Nos enfatiza muito a doutrina a importância da família no nosso processo evolutivo. Kardec também se preocupou com isso. E no Livro dos Espíritos, ele questiona o Espírito de Verdade o que seria a sociedade se houvesse o relaxamento dos laços de família. E a resposta que ele obtém é que seria um recrudescimento do egoísmo, uma exacerbação do egoísmo. Joana de Ângeli nos diz, e eu vou pedir a licença para ler integralmente a frase a vocês, que é na família que se consolidam os sentimentos e se ampliam os tesouros da verdadeira afeição. É na reunião familiar, debaixo do mesmo teto, que nós, espíritos únicos, imbuídos de nossas experiências, de nossas vivências, trazendo toda a nossa bagagem individual, que nos reunimos com um objetivo comum, um objetivo de uma evolução em comum. Nós temos a nossa evolução individual, como espíritos únicos que somos, mas debaixo do mesmo teto, somos reunidos por afeição ou por necessidade, para que possamos fazer a construção do amor. Emmanuel, em uma de suas obras, O Caminho, Verdade e Vida, ele faz uma diferenciação entre o que seja família e parentela. Ele diz que a família é o símbolo dos laços eternos do amor. A parentela, eu vou pedir mais uma vez a licença a vocês para ler a frase na íntegra, é o cadinho de lutas por vezes acerbas, às vezes difíceis, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Sendo espíritos únicos, com bagagens diferentes, a própria diferença já traz uma luta em quatro paredes, debaixo do mesmo teto, né? E muitas vezes, debaixo deste teto, se reúnem a nós espíritos contrários, com o objetivo exatamente de podermos diluir essas imperfeições, essas contrariedades, com o intuito de construir o amor. Emmanuel nos diz ainda que a família não seria parentela, porque a família é algo maior. São esses laços de amor eterno que não se restringem às quatro paredes. Mas que a parentela, essa sim, se tornaria a seu tempo, converter-se-ia a seu tempo nas santas expressões da família. Porque muitas vezes, mesmo aqueles espíritos contrários reunidos conosco debaixo do mesmo teto, temos a oportunidade ali de construirmos laços efetivos de amor. Estes laços eternos dessa família maior, que é a família espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que no espaço os espíritos se reúnem por família ou grupos, fundamentado num tripé.
afeição, simpatia, que são as afinidades, ou as semelhanças de inclinações, as semelhanças de intenções, de pensamentos, de sentimentos. Estas reuniões são reuniões na espiritualidade. Mas mediante o processo reencarnatório, como as coisas se processam? Quando a gente reencarna, muitas vezes, muitos desses elos queridos dessa família espiritual reencarnam conosco, com o objetivo de uma luta comum, de um apoio mútuo, fundamentando individualmente a sua evolução, mas juntos neste apoio comum, deste crescimento evolutivo em comum. No entanto, muitas vezes, nós reencarnamos, mas estes elos de afeto permanecem na espiritualidade. E aí, como é que fica? Como ficam estes laços? Eu venho, meu ente querido fica, esse meu ente familiar, dessa minha família espiritual permanece. Como ficam esses laços? Eles se rompem? De maneira alguma. Estes laços são eternos porque são fundamentados num amor verdadeiro. E mesmo aparentemente separados, nós somos ligados pelo pensamento. Porque para o pensamento não existe obstáculo, não existe distância, ele sempre chega onde tem que chegar. Então estamos ligados pelo pensamento. Então estes entes que permaneceram na espiritualidade, esses membros da nossa família espiritual, que permaneceram na espiritualidade, emanam vibrações de amor, emanam vibrações de carinho para nós, torcem pelo nosso sucesso, pelo nosso triunfo. E nós, veja só, existe uma situação muito interessante de que muitas vezes nós sentimos uma saudade inexplicável, que não sabemos muito bem o porquê, de onde ela vem. Não tem uma explicação lógica para ela. Muitas vezes é a saudade exatamente desta família espiritual que deixamos na espiritualidade. É que estamos ligados porque estamos ligados pelo pensamento. Continuamos ligados pelo pensamento. Nos diz o Evangelho, peço licença para ler novamente a frase, que os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Como assim? Livres? É verdade, porque o espírito sem o corpo de carne, ele é livre. O espírito na erraticidade é um espírito livre. E este cativeiro a que o Evangelho se refere, na verdade, é a própria materialidade. Quando estamos reencarnados, estamos sujeitos à lei da matéria. E estamos neste cativeiro, entendendo que este cativeiro não é uma punição, uma prisão, mas é essa ligação, essa sujeição à própria materialidade. Pelo próprio corpo físico, esse adensamento da matéria, que limita as ações do espírito, assim como a vida em si, né? As provas da vida em si. E quando nós falamos em provas, muitas vezes nós nos referimos ou pensamos em grandes desafios. E nos esquecemos que a vida cotidiana nos coloca todos os dias frente a inúmeras provas, que tem por finalidade exatamente nos ensinar, desenvolver as nossas virtudes, nos testa continuamente. Imagine, quem nunca ficou, na verdade, numa fila imensurável, que parece que a gente não chega nunca onde tem que chegar. Não é um grande teste de paciência? Esse trânsito desafiador que nós vivemos. As pessoas de convívio difícil, aquele chefe austero que nos cobra constantemente, mas que nos impulsiona todos os dias a sermos melhores, porque nos desafia a sermos melhores. Quantas lições pequenas, mas grandiosas no cotidiano para desenvolvermos o nosso espírito, o nosso processo de evolução. Nós evoluímos constantemente. Todos os dias aprendemos novas lições, né? E nós atravessamos as variadas existências, aprimorando esses elos de afeto, tornando-os mais puros, mais salutares.
isentos das mesclas do amor e do egoísmo que a materialidade ainda nos traz. Vamos evoluindo, crescendo e aprendendo conjuntamente. Estes elos se fortalecem e se perpetuam. Diferente das relações de interesse, as relações ligadas exclusivamente à materialidade, as relações fundamentadas em interesses pessoais, inconveniências do momento, que não tem nenhum elo, nenhum link, e que por isso mesmo se partem. Nos diz o Evangelho, e peço licença mais uma vez para ler, que no que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa na terra e no céu. É verdade, as separa na terra, porque se é fundamentado num interesse de momento, mudando este interesse, os elos se quebram, se rompem. E se não se perpetua, se não se mantém na materialidade, menos ainda no céu. Não existe necessidade de reencontro, porque não se tem nenhum tipo de afeição. Importante nós entendermos essa necessidade de desenvolvermos estes elos de amor verdadeiro. E que dentro das nossas famílias, na nossa parentela de hoje, nós temos sim, por objetivo, construir o amor, a despeito das diferenças ou das dificuldades. Porque estes laços sempre se perpetuarão e estarão sempre presentes na eternidade. Como nós estamos falando do Evangelho do nosso tempo, e é objetivo exatamente nós mostrarmos como essas lições de Jesus são atemporais, né? Se aplicam sempre. Este ensinamento, essa passagem do Evangelho, mais específica, essa reflexão de hoje, parece que nunca foi tão atual, não é verdade? Neste momento que o mundo está vivendo, onde nós estamos frente a tantos desencarnes, tantos entes queridos partindo, aqueles que ficam sentindo a saudade, estes ensinamentos nunca foram tão importantes. É um grande consolo para todos nós. Entendermos que o Espírito é eterno. Ele continua, ele não acaba. Que a morte é uma passagem, apenas uma passagem. É aquele ente querido que recebeu um ticket de viagem, embarcou em algum meio de transporte e se deslocou para uma outra região, onde ele igualmente, chegando nesse desembarque, será recebido pela sua família espiritual. Será acolhido, amparado, recebido com alegria e matando a saudade. E de que nós que ficamos a nosso tempo também receberemos esse ticket. Esse ticket todos nós vamos receber, cada qual a seu tempo. E igualmente faremos essa viagem. E também seremos recebidos pela nossa família espiritual, tendo a oportunidade do reencontro com estes que momentaneamente se foram. Entendermos essas lições é tão importante nesse momento. É um consolo muito grande para todos os nossos corações. Que possamos vibrar sempre com muito amor, com muito carinho, por esses que fizeram a passagem, que fizeram esta viagem. E nos alegremos, porque a nosso tempo o reencontro virá. E será muito feliz, muito alegre, e a gente também vai poder matar a saudade. Não é? Então, mais uma vez, convido a todos para que nos sintamos muito acolhidos e muito amparados por Jesus, por Maria de Nazaré, nossa mãe querida, que nos sintamos sempre fortalecidos e encorajados nos embates da nossa vida. Obrigada e boa semana e até um próximo encontro.